E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Urshdes, e caso você seja novo aqui no canal, esse tipo de vídeo eu basicamente comento de algum personagem de alguma obra, me aprofundando no problema social, vamos dizer assim, psicológico, que envolve esse personagem. E obviamente eu não fico só na obra, eu busco um pouco fora da obra também, lendo ou alguns blogs ou artigos relacionados a esse tema, que o de hoje é desconfiança, no caso envolvendo a personagem da Minatsuki do anime barra mangá Deadman Wonderlands. E esse vídeo vai conter spoilers, porque eu principalmente foquei no mangá, ou seja, vamos ter acontecimentos relacionados à personagem do início da obra até o fim dela. Então, caso você nunca tenha tido nenhum contato com Deadman Wonderlands, eu vou deixar um vídeo aqui que eu comento a obra sem spoilers, você pode ir lá dar uma olhada, mas também não vai ter tanto spoiler da trama em si, e sim da personagem. Então, caso você não seja tão sensível a spoilers, eu acho que dá pra você ver esse vídeo, já que ela não faz parte dos personagens principais, é uma personagem mais secundária, então talvez não tenha tantos motivos para não ver. Mas aí fica mais ao seu critério. Mas enfim, né? Sem mais delongas, vamos logo começar com esse vídeo. Então, vou começar aqui falando um pouco sobre a desconfiança. Lembrando que eu vou deixar nos comentários, no comentário fixado no caso, as minhas fontes que eu usei para falar sobre a desconfiança. Eu vou ver se eu deixo no comentário fixado. Só que não é certeza. O que é certeza é que eu vou deixar na descrição. Mas enfim, começando a realmente falar da desconfiança, o ser humano é um animal social. E por isso é extremamente importante que ele interaja com outras pessoas. E para essa interação ser possível, é muito importante que haja confiança nesse relacionamento, independentemente de qual seja esse tipo de relacionamento. Porém, tem algumas coisas que podem fazer com que essa confiança que uma pessoa sente pela outra seja perdida, ou talvez nem venha a existir. E dentre essas coisas que podem acontecer, temos traumas, a própria autoestima, ou até mesmo uma decepção que você tem em sua vida, seja se for amorosa, ou até mesmo, sei lá, de amizade ou familiar. Enfim. Porém, quando você desconfia de alguém, quando você perde essa capacidade de confiar nos outros, você se isola. Evita se relacionar. E para a sua saúde mental e emocional, isso não faz bem. Por isso, é importante que você saiba lidar com esse tipo de situação. Não digo aqui para você confiar cegamente, mas evitar a generalização. Só porque uma pessoa te traiu, não significa que todas as pessoas vão te trair. Só porque você perdeu a confiança em uma pessoa que você se importava bastante, não significa que qualquer outra pessoa que você tiver algum laço, que ela também vai te trair. Por isso, é importante, dependendo do tipo de relação, pôr limites para evitar possíveis decepções. Então, deixe claro seu objetivo com aquela relação. Mas caso você esteja nesse estado de desconfiança e não saiba como lidar, o mais indicado é ir procurar ajuda com um profissional que com certeza vai poder lhe dar as devidas orientações para que você, digamos que melhore, que você consiga se relacionar novamente com a sociedade, porque querendo ou não, o ser humano é um animal social e é necessário para a convivência do mesmo que ele se relacione com os outros. Então, se isolar não é uma coisa muito legal de se fazer. Enfim, né? Não deixe de consultar um profissional, porque lembre-se, a saúde mental é muito importante e não deve ser negligenciada. Mas enfim, depois de toda essa introdução, vamos agora de fato começar a falar da personagem deste vídeo, que é a Minatsuki. Então vamos lá. Minatsuki, quando criança, era uma garota bem feliz e parecia confiar bastante em sua mãe. Até porque devemos lembrar que a mãe, até mesmo mais que o pai, na minha opinião, acaba tendo muito essa função de proteção, talvez pela própria questão de que a mãe basicamente tem um filho crescendo ali em sua barriga por 9 meses, então tem esse vínculo. É importante salientar aqui também que tem toda uma questão não apenas física, como também até mesmo emocional, a ligação da mãe para o bebê enquanto o bebê está no ventre. Então, essa ligação de filho para a mãe é realmente muito forte. Mas aí acontece um certo evento. Devemos lembrar que medo, de certa forma, mostra
a verdade sobre quem você é. Porque vamos lá, no medo você não pensa muito em agir certinho como a sociedade quer. Então foi exatamente isso que aconteceu. Em um momento de medo, quando houve um grande terremoto, que isso já tem mais a ver com a história realmente de Desmond Wanderers. Não vou dar detalhes disso aqui, mas saiba que aconteceu um grande terremoto. E nesse grande terremoto, a Minatsuki foi procurar proteção em quem deveria dar a proteção para ela, que era a sua mãe. Só o que acontece é que nesse momento de medo, a mãe dela não agiu como a protetora, e sim pensou apenas em si mesma. Isso pode revelar talvez até uma própria questão de priorizar a si mesma, que a mãe dela já tinha, mas talvez escondia, não demonstrava tanto. Enfim, o que aconteceu foi que a mãe meio que abandonou a filha e foi tentar salvar a si mesma. E outra coisa que é importante salientar aqui é que em Desmond Wanderers existe os Deadman, que basicamente, não vou dar detalhes, mas são pessoas que eles acabam tendo controle sobre o seu sangue. E aí cada um manipula o sangue de uma forma diferente. E o que aconteceu é que nesse momento que teve esse terremoto, que a Minatsuki foi abandonada por sua mãe, basicamente, ela despertou esse poder dela do sangue. E dá a entender que ela matou a sua mãe. Por quê? Porque a Minatsuki, ela basicamente perdeu totalmente, nesse momento, a confiança que ela podia ter com outras pessoas. Porque a pessoa que ela mais confiava, que ela confiava totalmente, 100%, abandonou ela. Então, nesse momento, a Minatsuki mudou totalmente. Ela deixou de confiar nos outros. E a obra dá a entender que ela matou a mãe, embora não é mostrado isso exatamente. Mas dá muito a entender que ela tirou a vida da própria mãe. Ela até diz que, graças à mãe, ela viu a verdade desse mundo, de como as pessoas são hipócritas. Então, nesse momento, ela apenas prioriza a si mesma e que se ferre os outros. Assim, ela se tornou uma pessoa bem reativa a se relacionar novamente com os outros, se tornando uma pessoa que está sempre xingando bastante, quase como uma forma de descarregar essa raiva que ela sente das pessoas através das palavras. E assim ela se tornou uma grande mentirosa e pervertida sádica, a ponto de inventar mentiras sobre o seu pai para o seu irmão, para ele ir contra o seu pai, o que prova que com esse grande trauma ela acabou perdendo a habilidade de sentir empatia pelo próximo. Um tempo depois, agora no futuro, ela vai parar na grande prisão Desmond Wanderers. E ela vai parar na ala G, que essa ala G é basicamente para quem tem o ramo dos pecados, que seria basicamente os Deadmans, ou seja, as pessoas que têm o poder de controlar o sangue. E lá ela se faz de uma garota tímida e gentil para o Gunther, que é o protagonista da obra. E ela faz isso com ele porque basicamente nessa ala G, um Deadman tem que enfrentar o outro Deadman. Enfim, e como ela vai lutar contra ele, ela se utiliza desses artifícios de timidez e gentileza para enganá-lo. Porque é aquilo, ela se tornou uma grande mentirosa. E no momento de sua luta contra o Gunther, ela revela a sua verdadeira natureza, a grande mentirosa sádica que ela é. Após a batalha, por conta do irmão dela, que parece realmente se preocupar com ela, ela parece, de pouco em pouco, se permitir confiar novamente nas pessoas. Mas, uma coisa que não estava aqui no roteiro inicialmente, quando eu estava editando esse vídeo, eu pude perceber, é que, embora ela realmente comece a aceitar, inicialmente a gente vê uma certa confusão mental dela. Porque ela já estava ali, meio que programado na mente dela, que as pessoas são ruins. Então, quando a gente tem o próprio irmão dela sendo gentil e salvando ela, e até o próprio Gunther, eu diria, ela começa meio que a aceitar as pessoas, só que isso causa uma certa confusão mental dela. Ela não entende, tipo, o que eu acreditava é diferente da realidade. Então ela fica um pouco confusa por isso. Mas é por pouco tempo. Mas enfim, continuando aqui, embora ela realmente comece a confiar nas pessoas, vemos que ainda não é algo muito sólido. É como se fosse algo que está ali, mas que qualquer empurrãozinho pode quebrar novamente. Ou seja,
é algo ainda muito frágil. E isso fica bem claro quando o Ganta quer salvar uma amiga dele que era da classe daqueles Deadmans artificiais, que todos veem como inimigo porque basicamente eles foram meio que feitos para provocarem os Deadmans, que digamos que não são artificiais, e de certa forma lembrar eles do passado que todos eles carregam. E isso faz a Minatsuki se sentir traída, porque alguém que de certa forma, não importa se alguém está manipulando por trás, alguém que de certa forma, indireto ou indiretamente, está fazendo ela lembrar da dor do passado dela, e o protagonista quer salvar essa pessoa porque é amigo dele. Então causa essa, digamos que, desconfiança novamente. Faltava só um empurrãozinho para quebrar e foi quebrado. Então temos a própria Minatsuki rejeitando totalmente o Ganta, falando que ela achou que ela poderia confiar novamente, só que a realidade voltou à tona e ela viu que na verdade ela não pode confiar em ninguém. Porém, posteriormente, ela percebe por conta da Shiro, que é uma amiga do Ganta, que o Ganta, assim como eles, também passou por um trauma muito grande. Porém, o Ganta está botando salvar a sua amiga acima do seu trauma. Ele está botando o outro acima de si mesmo, acima do seu desejo pessoal. Então, ela percebe que por estar totalmente presa ao seu passado, isso estava fazendo com que ela não visse as coisas direito. A desconfiança dela pelas pessoas estava fazendo com que ela não visse realmente o que estava acontecendo. E claro, isso dificultava bastante para ela se relacionar com o outro. Quando ela nota isso, ela decide ajudar o Ganta. E posteriormente, vemos que ela conseguiu de fato superar o seu trauma, já que vemos ela até mesmo ficar triste pelo Ganta e pela Shiro. Logo ela, que não conseguia sentir empatia pelos outros e nem confiar neles, agora ela estava ficando triste pela situação de uma outra pessoa que não exatamente interfere na vida dela. Isso já mostra uma grande evolução da personagem de forma muito sutil. Então talvez podemos dizer que ela superou totalmente a si mesma e que ela não é mais uma pessoa mentirosa. Ou talvez ela não tenha superado totalmente, já que vemos que até no fim ela continua mentindo. Porém, é importante salientar aqui que mesmo no final, quando ela mente sobre uma coisa que sinceramente não é exatamente algo muito complicado, não é algo como anteriormente. Eu diria que é uma mentira que não faz mal, talvez uma mentira que poderia até ser visto como uma atitude de tsundere, uma mentira eu diria que saudável. Não estou dizendo aqui que mentir é certo, mas no final vemos uma mentira no nível que não afeta a vida do outro, quase como um não consigo ser sincera comigo mesma. Ainda é algo que precisa melhorar da personagem, claro, mas vemos uma grande evolução, pois no início, bom, vocês já sabem como era, porque eu já contei. Agora para as minhas considerações finais. A personagem da Minatsuki nos ensina bastante que devemos confiar mais nos outros. Mas é aquilo que eu falei, não devemos confiar cegamente nos outros. Porém, temos que nos permitir confiar no outro, mas ao mesmo tempo também não jogar todas as nossas fichas no outro. Nós não conhecemos o outro, mas confiança é algo necessário para um relacionamento. E nós somos animais sociáveis, precisamos nos relacionar. Então sim, é necessário confiar, mas é também necessário sabermos em quem confiar. Temos que escolher bem nossos relacionamentos. Você não vai sair confiando em qualquer pessoa e contando sobre sua vida. Então, é importante saber isso, porque se você não confia no outro, você se torna uma pessoa totalmente fria e amarga. Então, é importante sabermos lidar bem com essa situação. Averiguarmos em quem podemos ou não confiar. E bom, né? Basicamente, é isso. Precisamos ter relacionamentos saudáveis e confiança faz parte do processo de se relacionar com o outro. Mas é aquilo que eu já falei. Caso você não consiga se permitir se relacionar com o outro, eu sugiro
que você procure um especialista para que ele possa te dar as melhores orientações para você lidar com essa situação. Recomendo bastante isso para você. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Deixa aí embaixo se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos do tipo aqui no canal. Eu ainda pretendo trazer ainda mais uns 2 vídeos, se eu não me engano, do tipo de Deadman. Vou falar ainda do Ganta e da Shiro. Então, basicamente é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Já sabe, né? Se quiser saber um pouco mais sobre a desconfiança, vou deixar alguns links aí para que vocês possam dar uma lida, caso vocês queiram, né? Fica ao critério de vocês ou não ir lá olhar. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!